Olá, meu nome é Matheus Grupo Vital, de RA 11 de 2019 2596, e aqui está então a resolução em vídeo das questões solicitadas da atividade referente à semana 7 a 9 da disciplina de mecanismos e reações orgânicas. Acerca do gráfico de Hammett, sobre qual seria o valor do fator de sensibilidade dessa reação, a gente tem o seguinte, que o fator de sensibilidade da reação é uma medida que tem relação com equilíbrio de dissociação de ácidos benzóicos substituídos em meta ou para no anel fenílico sobre o mesmo substrato não substituído. Dessa forma, quando conseguimos estabilizar melhor a base conjugada, ou seja, quando há a presença de um grupo mais retirador de elétrons nesse anel fenílico, mais deslocado o equilíbrio para a dissociação, implicando em uma maior constante de velocidade da reação analisada. Assim, quando carga negativa está sendo gerada no estado de transição da etapa determinante da velocidade de reação, grupos retiradores de elétrons, os quais tendem a possuir valores de constantes de Hammett maiores, aumentam a constante de velocidade e um gráfico da razão das constantes de velocidade pelas constantes de Hammett, vemos uma correlação linear crescente. Quando cargas positivas estão surgindo nesse estado de transição da EDV, tal correlação linear é decrescente. Porém, o que se observa nesse caso é a diminuição da velocidade da reação ao utilizar substituintes mais retiradores de elétrons no anel aromático. Isso se dá principalmente pela nucleofilicidade do fenolato estudado, que seria um nucleófilo pior com grupos mais retiradores de elétrons aqui em X, diminuindo mais a energia relativa dos reagentes frente ao intermediário, desestabilizando esse intermediário formado aqui na etapa determinante da velocidade de reação e, por conseguinte, diminuindo a velocidade da reação. Dessa forma, o fator de sensibilidade dessa reação possuiria um sinal negativo, onde grupos doadores de elétrons aumentariam a nucleofilicidade desse fenolato, aumentando a velocidade da reação. Referente agora à questão 1e, que trata da transesterificação paralela que ocorre no meio com referente ao cóxido, a gente tem o seguinte, né, que além dessa transesterificação entre o éster e o fenolato, ocorre justamente essa transesterificação paralela entre o éster e o alcóxido do solvente do meio. Quando se utiliza alcóxido no referente álcool, a transesterificação que ocorre paralela é a seguinte, apresentado o seu mecanismo aqui embaixo, onde R pode ser tanto o grupo metil quanto o grupo etil. Tal reação, apresentada aqui, possui um valor de ΔG igual a zero quando no uso de metóxido em metanol. E pelo intermediário ser muito semelhante aos reagentes e aos produtos, poderíamos esperar um ET simétrico, né? um estado de transição muito simétrico, né? dado a sua semelhança deste intermediário com o alcóxido de origem. Devido à regeneração desse substrato e à variação nula da energia livre de Gibbs, tal reação provavelmente não afetaria a análise do efeito do substituinte pela equação de Hammett. Já com o uso de etóxido em etanol, né, quando o grupo R é o grupo etil, é gerado dessa transesterificação paralela à analisada um éster diferente do apresentado na questão, levando uma reação deste éster indesejado com o fenolato, afetando essa análise do gráfico de Hammett por mudar as espécies envolvidas nessa transesterificação principal. Em relação à questão 2C, que trata das evidências experimentais da bromação do substrato nas condições estabelecidas na alternativa A, que são, vale lembrar, né, a utilização de bromo molecular, usando o solvente ácido acético glacial nesse meio, na total ausência de água. Né. Para essa questão C, utiliza-se então essa reação modelo, que é a bromação da acetona, em que se tem dados experimentais estudados já na literatura, e que se observa o seguinte, né, a lei de velocidade para essa reação ela é dependente da concentração de acetona e de ácido acético. E uma outra análise que se tem, que é o valor de EIC para a acetona hexadeuterada, é o valor máximo nas condições experimentais utilizadas, que é o valor de 7. Né? E essas duas evidências suportam o mecanismo proposto, tanto para essa reação quanto para a análoga da questão, que consiste nessa primeira etapa sendo a etapa determinante da velocidade de reação. Pela lei de velocidade, a gente pode deduzir que existe uma molecularidade
de 2 para essa reação. E no mecanismo proposto, ele corrobora com esse dado, tendo em vista que está envolvida uma molécula de acetona e uma molécula de ácido acético nessa etapa determinante. Né? Pelo valor de E e C, temos finalmente a confirmação de que a saída de um átomo de hidrogênio ela é consertada pela protonação dessa carbonila, né? Evidenciando assim então uma reação que se utiliza da catálise ácida geral, né? Consistindo então finalmente que nessa protonação ela é a etapa lenta da reação. Tais condições, como são muito análogas e estamos propondo que ocorra o mesmo mecanismo para a questão, seria então coerente predizer que a primeira etapa da reação do mecanismo proposto também seria a etapa determinante da velocidade de reação.